Alguém teve dúvida nessa primeira questão? Não entendeu? O quadro mostra as diferenças que ocorrem no reino animal quanto ao plano corporal e ao sistema digestório, circulatório e nervoso. Então, fique atento que eu vou perguntando vocês, tá? Eu vou pegar os números pares primeiro, viu? Arthur Xavier, você é o primeiro número par, número 2. Os anelídeos, por exemplo, apresentam as características A3, B3, C3, D2. Agora aqui, Arthur Xavier, que grupo animal apresenta as características A1, B1, C1 e D1? O que você colocou aqui? Oi, aí. Eu coloquei Essa primeira. porífero. Poríferos? O que é um porífero, Isso. Arthur? Me dá um exemplo de um animal porífero. Esponja? São as esponjas. As esponjas não tem nada, né, gente? Nada. Ó, apresenta a característica, então. A1, né? Ó, não tem simetria. B1, né? Sistema digestório não tem. C1 não tem circulatório e não tem nervoso. Então, ela não tem nada. É um animal extremamente primitivo. Isso mesmo. Agora, o número 4, Camila. Que características de A, B, C e D estão presentes nos crustáceos, Camila? O que você colocou? Eu coloquei o A3, B3, C2 e D2. Então, você colocou A3, vamos lá então. A3, B3, o que mais? C2, C2 e D2. Vamos ver o que é isso, então? Ó, A3, sistema circulatório, né? Então, aqui, A3, sistema, simetria bilateral, tá? B3, ele tem o sistema digestório completo, né? Tá certo. Depois ela colocou C2, sistema circulatório aberto, o sangue não entra dentro das células, ele jorra antes das células, tá? Não vai até lá dentro. E depois, sistema nervoso D2, um cordão nervoso central. Não tem um cérebro propriamente dito, né? Não tem as estruturas propriamente ditas, tá? Quem vai me falar, eu esqueci, o que é um sistema digestório completo? Falou que ele tem completo. O que é isso? O que é ter um sistema digestório completo? É que tem um negócio aqui que eu esqueci, é tipo um tubo. Não sei falar. Esqueci. É um tubo, mas é completo porque ele tem boca e ânus. Então, nesse tubo, tem a boca na região superior e o ânus na região inferior, sistema completo, tá? Quem vai me dar um exemplo de um crustáceo? Exemplo de Caranguejo, lagosta. caranguejo, lagosta, camarão. Muito bem. Então, ele tem essas características aqui. Fechou. Depois da Camila, 4, número 6, Emanuele. Que características de A, B, C e D estão presentes no anfíbio? Eu coloquei o A3, o B3, o C3 e o D3. Ó, então você colocou A3, B3, C3 também? Também C3. E o D? D3. D3. Então, nele, ele é todo completo, todo completo.
Manuela, você sabe me falar exemplo de um anfíbio? Sapo. Sapo. Então, ele tem, olha, simetria na fase adulta, tem simetria bilateral, tem sistema digestório completo, porque ele tem boca e ânus. Sistema circulatório dele é fechado, aí o sangue vai entrar lá dentro das células pelos vasos sanguíneos, isso é que é ser fechado. E o sistema nervoso é dorsal. Por que dorsal? Tem o crânio e atrás tem a coluna vertebral, onde desce o feixe de nervo afora, tá? Segundo ano, tem alguém que não entendeu, não deu conta de fazer, não entendeu por quê? Aqui era só você ir lá nas características, né? Tá. A número 4, quem vai falar a resposta para nós vai ser o Gabriel Oliveira, que é o número 8. Vou ler para você, Gabriel, e você vai falar qual resposta. Você fez, não fez? Aham. Então, lá. O reino animal, animal ou metazoa, constituída por espécimes heterótrofas que não produzem seu próprio alimento, que necessitam ingerir ou absorver moléculas orgânicas pré-formadas de outros seres vivos para a aquisição de energia e síntese de moléculas do que precisam. Seres que pertencem ao reino animal são eucariontes, células completas, pluricelulares, muitas células. Eles possuem capacidade de locomoção, reprodução sexual. Os animais vertebrados, que possuem vértebras, não é que possui osso, viu? Que possui vértebras. E os animais invertebrados, que não possuem vértebras, se classificam em diversos filos, diversos grupos. Sobre esses animais invertebrados e os vertebrados, analise as afirmativas a seguir. Gabriel, qual que você marcou que está correta? A letra A, que no caso são as quatro Quatro frases. afirmativas, né? 4 frases. Isso mesmo. Você pode ler a primeira para nós? Aham. Nos artrópodes e na maioria dos moluscos, o sistema circulatório é aberto, lacunar. Ou seja, o líquido bombeado pelo coração periodicamente abandona os vasos e cai em lacunas corporais. Certinho, não é igual a gente que os vasos sanguíneos vai afinando, 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 até dar conta de entrar dentro das células. Ele jorra, né? Cai. Muito bem, tá certo. Você pode ler a segunda, por favor? Nos artrópodes e na maioria dos insetos, a respiração é traqueal. Nos aracnídeos, além da traqueal, também é observada a filotraqueal. Os crustáceos, em geral, respiram por brânquias. Isso, sem comentários, né? Nos insetos, a maioria dos artrópodes é traqueal, é de lado do abdômen deles. E as aranhas, além de traqueal, ela ainda tem a filotraqueal, que é outro complexo dessas traqueias. E os crustáceos, como vivem na água, vai ser por brânquias. Ok. A terceira. Nos anelídeos e nos vertebrados, o sistema circulatório é fechado. O sangue circula por uma grande rede de vasos pelos quais ocorrem as trocas de substâncias entre o sangue e os tecidos. Sem comentários, temos o corte fechado. O sangue entra dentro das células, percorre os vasos até as células, onde faz as trocas gasosas. Perfeito. E a última para a gente encerrar aqui? Nos vertebrados, o sistema respiratório pode ser pulmonar ou branquial, ou seja, os processos de trocas gasosas ocorrem nos pulmões ou nas brânquias. Você sabe me falar, Gabriel, exemplo de um vertebrado que respira por brânquias? Vertebrado que... respira por brânquias. Porque falou que nos vertebrados, o sistema respiratório pode ser pulmonar ou branquial. Qual o vertebrado que respira por brânquias? Você sabe me falar? Peixes. Peixes, Geral, isso mesmo. O peixe é um vertebrado que respira por brânquias. Sapo, répteis, aves e mamíferos é pulmonar. Muito bem, muito obrigada, valeu. Muito bom. Agora nós vamos para a página 17. É isso? Número 5? Aqui? Então, quem vai falar para nós? O Gabriel, número 8. Número 10, Júlia Menezes. É com você agora. Estava encerrada a partida. O imediato soou sua trombeta
e o comandante desejou um balde de água na cabeça de cada um dos neófitos, batizando-os com nome marinho. As olivinhas passaram a se chamar sereia e a estrela do mar. O inglês virou ouriço. Os alemães se tornaram atum e sardinha. O homem triste, tubarão, e sua mulher, que permanecia desacordada mesmo depois do balde d'água, água viva. Então, aqui eles fez uma criação, né, bem diferente desses animais. Os nomes recebidos pelo inglês, pelos alemães e pela mulher do homem triste exemplificam grupos de seres vivos que possuem em comum. Júlia, o que é que eles possuem em comum aqui? Eu coloquei a reprodução. A reprodução, né? Sexuada, isso mesmo. Todos eles reproduzem sexuadamente. Respiração branquial não é, né? Porque a... Cadê aqui? Batizando-os. Cadê? Sardinha, o homem, o tubarão, a água viva. A água viva nem tem respiração branquial, né? Ela entra e sai o oxigênio. Circulação simples, o tubarão já não tem uma circulação simples mais, é dupla. Sangue venoso, sangue arterial. Digestão completa, a água viva não tem digestão completa. Então, a única que sobrou aqui foi reprodução sexuada. Todos eles têm. Ok? Terminamos, então, essa atividade? Ou tem mais? Foi até aqui que eu pedi para vocês fazerem? Foi segundo ano? Ou essa aqui também, a questão 6? Vamos fazer Ela a questão... também. Ela também, né? Pediu essa também. Tá, vamos fazer ela para a gente encerrar, então. A questão 6, depois da Júlia Menezes, 12, Júlia Nunes. Escreva VUF conforme verdadeiro ou falso, né? Nos itens sobre o filo porífera. Então, vamos lá, Júlia. A primeira, poríferos são animais vertebrados, aquáticos que apresentam poros no corpo. O que a Júlia colocou aqui? Eu coloquei que é falso, Irani. Por que é falso, Júlia? Tá certinho. Mas por que essa frase é falsa? Onde está o pecado aqui nessa frase? Vertebrados. Vertebrados, não são vertebrados. Poríferos são animais aquáticos que apresentam poros no seu corpo, tá? Isso mesmo. Agora vem a 2. Poríferos são sésseis, ou seja, fixam um substrato. O que você colocou, Júlia? Verdadeiro. Verdadeiro. O que é um animal séssil? Um animal fixo, não sai do lugar. A número 3. Esponjas vivem de forma solitária em ecossistemas marinhos. Verdade ou falso? Eu coloquei falso. Por quê? Onde está Porque o elas erro? não vivem solitárias. Não vivem solitárias. Então, elas não vivem solitárias, elas vivem em colônia, né? Tudo junto, uma do lado da outra. Muito bem. E a última, as esponjas apresentam toxinas como defesa contra os seus predadores. Verdadeiro. Aqui, só que as toxinas que ela apresenta é muito simples, tá? Não é coisa assim de matar, muita coisa. Para nós é muito simples, tá certo? Beleza. Segundo ano, teve alguém que teve dúvida, não deu conta de fazer alguma questão, não entendeu? Nesse tipo de questão aqui, importante quando for falso, você identificar o que está errado na frase. Por que está errado? Igual aquela que o Gabriel comentou, né? Qual está certa, qual está errada e por quê? Tá? É importante você se identificar, ok? Beleza. Então, agora eu vou buscar a apresentação para a gente dar continuidade aos plateumintos que nós estávamos vendo hoje de manhã. Não é isso? Segura aí um pouquinho que eu estou buscando.
Peraí. Tá. Então, vamos lá, voltando. Então, segundo ano, nós passamos aqui, vimos que verminose é toda doença causada por vermes, né? E vermes são animais que têm um corpo alongado. Vimos que dessas verminoses, nós vamos estudar primeiro os platelmintos, que são animais de corpo achatado, né? Corpo achatado. Pode ter vida livre ou parasitária. Aqui nós temos a planária, que tem a vida livre. É um animal monóico. Ela apresenta os dois sexos, mas não se autofecunda. Precisa de uma outra para fecundar. O que é um animal dulcícola, gente? Quem sabe me falar o que é um animal dulcícola? Que vive em água doce. Isso mesmo. Então, ela é de água doce. Para a gente poder estudar o ciclo desses vermes, nós precisamos de compreender esse significado. Toda vez que eu falar aqui, determinado animal é hospedeiro intermediário daquele ser, significa que aquele verme vai viver em forma de larva um período da sua vida dentro do corpo daquele animal. E lá ele vai reproduzir assexuadamente ou não reproduz. Toda vez que eu falar hospedeiro definitivo, é aquele que o animal vai viver para sempre. Em forma adulta, reproduzir sexuadamente, viver para sempre. Quando ele tem um ciclo monogenético ou heterogenético. Monogenético é aquele que o animal, o verme fica apenas num animal, desde larva até tornar adulto. E heterogenética, o verme vai precisar de 2 animais para completar o seu ciclo. Tá? Teníase, primeiro verminose que nós começamos a falar. O verme é um verme platelminto, apelidado de tênia ou solitária. Ela é hermafrodita e se autofecunda. A presença dela no nosso corpo muitas vezes não dá sintoma ou sintomas leves. Aí alguém pode perguntar, é possível morrer com teníase? O que vocês acham? Que essa doença pode matar e por quê? Por que, Júlia, que você acha que pode matar? É um parasita no seu corpo, então vai chegar um momento que não vai dar para suportar aquele organismo ali mais. Se a gente não tratar, ela vai causando uma anemia violenta até levar à morte. Isso mesmo. As consequências dela é que leva à morte do nosso corpo, tá? Muito bem, Júlia. Os hospedeiros intermediários da tênia pode ser o porco ou pode ser o boi. Lembrando que a tênia sólido só fica no porco. A saginata só fica no boi. Qual a diferença das duas aqui? Quem vai me falar? Por que eu sei que essa aqui é tênia sólido? A do porco tem uns cabelinhos em cima. Tem os ganchinhos aqui, os cabelinhos, né? Parecendo uma peruquinha. E essa aqui é da vaca, que não tem nada, só tem as ventosas para grudar. Muito bem. Anatomia. Esse verme, então, tem estróbilo, que é todo o corpo dela, é dividido em escólex, que é praticamente a cabeça, o colo, que é o pescoço, e depois o resto do corpo dividido em gominhos. E esses gominhos nós chamamos de proglótides, que são anéis. Lembrando a vocês que os proglótides que saem perto da cabeça são chamados de proglótides jovens. O do meio, proglótides adultos, né? Maduros. E os últimos são os grávidos, tá? Que eu também posso chamar de maduro, mas são os grávidos, onde acontece a fecundação. Esses proglótides se soltam, carregados de ovos, e os ovos são eliminados junto com as fezes. Aqui eu mostrei para vocês, né, a real situação da peça aqui, né, do bicho.
Imagine isso aqui grudado dentro da gente. Deus é Pai. Aqui, uma parte do corpinho delas, um proglote. Tá vendo? Ele é dividido em gominhos, assim, ó. São muitos gominhos, tá? Ela pode chegar até 25 metros de comprimento. E cada proglote pode ter até 80 mil ovos. Mas eu já vi autor colocar 100, tá? O ciclo dela. Então, tudo começa quando o homem... Eu vou colocar aqui que dá mais certo. Quando o homem que tem um verme defeca no chão, sem um sanitário correto. Isso aqui, segundo ano, há um tempo atrás, somente em fazenda. Nossa, tinha demais, não tinha sanitário. Às vezes tinha aquela fossazinha só, né? As pessoas criavam um pouquinho ali, matavam e comia. Então, o que que acontece? As pessoas não iam no banheiro igual a gente. Fazia lá na horta mesmo, para jogado lá. E aí, junto com as fezes, vai o ovo do verme. Esse ovo fica lá. Aí vem o porco ficava solto, às vezes passear na horta, né? O porco vinha e comia o alimento junto com o ovo. Pronto. Esse ovo instala na musculatura do porco. Instalando na musculatura do porco, ele vai formar essas larvazinhas, que é o cisticerco, que nós chamamos de canjiquinha ou pipoquinha. Qualquer um mais esperto, você pegar uma carne de porco que tem essa canjiquinha ou pipoquinha, você consegue ver. Você abre a carne e tá lá aquelas verruguinhas branquinhas lá dentro, tá? Se a gente come essa carne mal assada, carne berrando, né? Não passou... Tem gente que não gosta do bife bem passado, gosta dele mais suculento, né? Mal passado. Aí a gente corre o risco de comer isso daí e desenvolver o verme. Porque em volta desse cisticerco tem uma camada que, vamos dizer, que é igual uma cobertura que protege. Então, às vezes, o pouco calor não mata. E aí você pensa, fala assim, Irani, mas se eu cozinhar bem essa carne, aí sim, aí mata o verme, não tem problema, tá? Irani, Oi. eles falam que quando mata o tamanduá, o sangue dele esfria, aparece um mundo velho de lombriga. É verdade? Que Não já fica sei. nele? Não Fala sei, quando nunca vi mata falar. ele, fica um mundo velho de lombriga saindo do corpo dele de fora. Ave Maria, credo. Nunca vi falar isso, não. Não sei se até que ponto é verdade. De repente, né? Esses animais assim, gente, dá muito verme, muito, né? Porque eles não têm criado solto lá de qualquer jeito, né? Não tem os cuidados, né? Assim? Esse porquinho aqui, se ele tiver numa granja, isso aqui não acontece. Por quê? Por que se esse porquinho tiver Porque numa ele é bem granja... cuidado. Alguém já entrou em alguma granja de porco? Lá, a higiene deles talvez até maior do que a nossa, né? Lava tudo, lava os porquinhos, você não pode entrar lá de qualquer jeito, né? Então, lá isso aqui nunca vai acontecer, nunca, tá? Aqui, então, segundo ano, eu tenho o ciclo da doença. E como nós vamos ver muito ciclo, você pode começar a analisar o ciclo de dois lados. Eu gosto de analisar a partir do ovo até o animal adulto. Mas se você quiser analisar a partir do animal adulto, também tanto faz, tá? Então, você tem que aprender a analisar o ciclo das doenças, ok? E eu estava falando disso aqui, ó, cisticercose. Quando as pessoas falam que dá solitária na cabeça. Não existe, na cabeça não tem espaço para essa solitária desenvolver, né? O que pode acontecer nesse caso, o homem vai ser um hospedeiro intermediário. Quem vai falar por quê? Por que que nesse caso o homem ele vai ser hospedeiro intermediário? As larvas delas ficam lá. E não desenvolve o verme adulto. Eu vou ter a larva e não o verme adulto, tá? Isso acontece quando bebe água que não foi tratada, que tenha o ovo, quando come um alimento que foi jogado na água com ovo, né? Pôs a mão no chão, que estava o ovo e levou à boca. Ou seja, a cisticercose humana acontece quando o homem leva o ovo na boca, tá? Mas aí,
Você vai falar, mas não tem outro jeito. O ovo é microscópico, ninguém vê. Ele está na água, a gente não vê. Então, leva, pronto. O ovo entrou no organismo, passou pelo sistema digestório, caiu no intestino. Ele pode ter dois destinos. Ele pode migrar na nossa musculatura, ou ele pode vir e migrar no cérebro. Quando ele migra na musculatura, menos mal. Pode provocar dor nos músculos, mas nada além de uma dor. Pronto. Agora, quando ele migra no cérebro, que eu tenho a neurocisticercose, aí sim vai causar lesões cerebrais e levando à morte do hospedeiro. Por que leva à morte? Não tem jeito de eu fazer cirurgia, tirar esse ovo, né? Às vezes toma remédio para matar o ovo. E dependendo onde ele está, a pessoa tem dor de cabeça fortíssimo, tem tonteiras, tem desmaios fortíssimos. E dependendo da quantidade e onde ele está, a pessoa vai paralisando todo o corpo. Eu conheci uma senhora há muitos anos que ela morreu com isso. Ela começou com dor de cabeça, depois ela já foi para desmaios e depois ela foi paralisando todo o corpo dela, não conseguia movimentar. Até que ela parou de comer, paralisou o coração, o pulmão, pronto, acabou, né? Oh, mas não tem nada que possa ser feito? Diante dos sintomas, o médico vai pedir uma tomografia. Se na tomografia vir assim, ovos calcificados de solitária, menos mal, você ainda está bem na fita. O que é um ovo calcificado? É um ovo morto. Então, menos mal, você vai ter dor de cabeça, você pode ter algumas tonteiras, mas nada além. Agora, quando não está calcificado, aí você vai ter problema. Não tem um remédio que mata? Não sei se tem. Não pode fazer nada. Você tem que conviver com ele ali, tá? E cuidar, tá bom? Então, para aqueles que gostam de carne crua... Ah, e prevenção. Ó, a profilaxia. Profilaxia. Usar corretamente o sanitário. Ou seja, não defecar no chão. Usar corretamente o sanitário. Outra profilaxia. Comer carnes somente bem assadas e bem cozidas. Ou comer carnes inspecionadas. Se você pegar determinada peça de carne, às vezes vem um carimbo azul lá na carne. Ou então, quando você pega aquelas embaladas, tem um negócio lá escrito CIF, uma bolinha, e dentro SIF, Serviço de Inspeção Federal. Significa que aquela carne foi inspecionada, foi selecionada, que não tem problema. Lá nos frigoríficos é obrigatório ter veterinário, porque a hora que mata o animal, pendura aquelas peças lá, o veterinário vai sair peça por peça e vai fiscalizar. Essa peça aqui não pode ser vendida, né? Ela tem isso e aquilo, então tem que fazer outra coisa dela. Aí vem um carimbo, eles estão batendo carimbo lá na peça. Por isso que às vezes você compra um pedaço de carne, tá um negócio azul lá, né? Às vezes é o carimbo que eles bateram lá, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos continuar? Então, agora, vocês vão me acompanhar lá, na página 14 do seu livro. E outra coisa, gente, antigamente o povo não ia no médico e se automedicava. O povo tomava um tanto de coisa para tirar essa solitária. Mas se não for a medicação certa, não tira. Olha aqui, segundo ano, presta bem atenção no que eu vou falar. A cabeça dela está aqui. Você pode tomar um remédio que arrebenta o corpo dela todinho, fica só a cabeça. Você matou a solitária? O que vocês acham? Não, porque Não. vai crescer de novo. Tudo de novo. Ela vai formar esse corpinho dela aqui, vai reproduzindo, ó, vai brotar tudo de novo. A única coisa é você descolando a cabeça dela do intestino. Aí ela fica sem respirar, morre asfixiada. Depois ela se desmancha, né? E sai pelas fezes. Antigamente, o povo não gostava de tomar vermífugo, porque o vermífugo só matava o verme. E como o povo não tinha banheiro, né? Vaso sanitário, ele ia defecar, o verme saía inteiro lá junto com as fezes. O povo quase morria de medo.
Hoje não. Hoje os vermífugos desmancham todo o verme, que você toma o vermífugo, mata o verme sai das suas fezes e você nem vê, tá? Outra doença, esquistossomose. É outra parasitose do grupo Platelminto, tá? Quem que causa esquistossomose? Schistosoma mansoni. Ele precisa de um hospedeiro intermediário, caramujo, bionfalária. Precisa do hospedeiro definitivo, o homem. Ó, hospedeiro intermediário, ele passa uma fase da vida dele aqui. Depois ele vem para o homem. São animais dioicos. O que é isso? Dani, que página que é? Agora estou na página 34. 34. São animais dioicos, possuem sexo masculino e feminino separados. Eu tenho macho e tenho a fêmea. Causa uma doença apelidada como barriga d'água. O nome certo da doença é o quê? Esquistossomose. Mas para não falar esse palavrão, pode falar barriga d'água, tá? Quais são as fases dessa doença? Ovo, miracídio, que é uma larva, a outra larva cercária e o adulto, tá? Então, são esses três, ó. Ovo, miracídio, que é a primeira larva, cercária, que é a segunda larva, e o animal adulto. Esse miracídio é uma larva ciliada, um tanto de pelinho. Ela não faz nada na gente, tá? Você pode beber essa larva, pode encostar, pode esfregar, faz nada. A cercária é natante, aparece um peixinho. É ela que entra na nossa pele. Então, aí ela tá o perigo, tá? Ó, o ovo, a cercária e aqui o adulto, tá? Observe que o adulto, aqui eu tenho um macho, parece uma casca de banana, alguma coisa assim. A boca dele aqui sugadora, que gruda. E dentro dele fica ela grande que só a fêmea. Por que vocês acham que a fêmea fica acoplada no macho? Para reproduzir, tá? Então, a fêmea fica aqui para reproduzir. Gente, só que esses dois bichinhos aqui medem milímetros de tamanho. Milímetros de tamanho, tá? Aí a fêmea vem, fecunda. Depois a fêmea sai daqui, vai lá no intestino delgado, põe seus ovos lá no intestino, que vai para o grosso e vai para fora. Agora, sabe o que eu fico impressionada? Esse casal simpático aqui, amoroso, eles ficam no fígado, no nosso fígado. Quando a fêmea está cheinha de ovos, ela larga o macho, sai do fígado, ganha corrente sanguínea, desce, vai lá no intestino. Como que ela sabe que ela tem que botar os ovos lá no intestino? Como é que ela não vai no cérebro, não vai no pulmão, não vai em outro lugar, bota os ovos justamente no intestino, para que esses ovos vão embora para o ambiente junto com as fezes. Olha como que a natureza é sábia. É perfeito demais, né não? Como que ela sabe que ela tem que ir lá? Olha aqui a cercalha, parece um peixinho, e aqui aquele bichinho, tesourinha, né? Ó, desse jeitinho aqui. Aqui eu tenho um miracídio, ó, isso aqui é um miracídio, tá? O casalzinho tá aqui, né? Aí do ovo vai sair a larva miracídio, o miracídio depois forma as cercárias. As larvas vão entrar dentro do corpo e vai formar macho e fêmea, tá? Macho e fêmea. Ó, desse tipinho aqui. Aí o que acontece? O homem tá com esse casalzinho aqui dentro do corpo dele. Essa fêmea foi lá no intestino, botou os ovos, bonitinho. Os ovos estão lá. Esse sujeito aqui, ao defecar no chão, os ovos vão para o chão. Agora aqui, segundo ano, tem um detalhe. Vocês estão vendo que tem água no meio da história. Esse ovo tem que encontrar água dentro de uma semana. Se ele não encontrar água, ele vai morrer. Então, vamos supor que o homem defecou aqui perto da lagoa. Aí deu uma chuva
empurrou esse ovo, caiu na lagoa. Pronto. O ovo entrou na água, logo, logo ele forma essa larva feia aqui, chamada miracídio. Essa larva também vai viver aqui cerca de 1 semana. Ela tem que encontrar esse caramujo específico Bionfalaria lá na lagoa. Ela entra dentro do caramujo, reproduz aqui dentro e sai como uma outra larva chamada cercária. Essa cercária está na água, ela também vai viver cerca até de 2 semanas. Depois ela penetra na pele da pessoa que entra na água. Isso aqui, lá no Nordeste, como tem pouca água e o povo entra muito na água, lá tem um ditado: entrou na água, coçou, o bicho pegou. Significa que quando essa larva vai entrar na nossa pele, ela provoca uma irritaçãozinha, uma coceirinha. Mas não é aquela coceira assim, estrabulante. Você só faz assim, pronto, e ela entrou, acabou. Ela entra pelos poros da nossa pele. Então, veja bem, o perigo é essa larva aqui, a cercária. O miracídio é perigo? Não, não é perigo. Mas a cercária é. Formas de combater a doença. Formas de combater. Primeiro, usar corretamente os sanitários. Vale para todos. Segundo, acabar com os caramujos Bionfalaria. Terceiro, não entrar em águas desconhecidas. Quarto, tratar os doentes. Isso são formas de evitar a água. Não entrar em água que tenha caramujo, é difícil, porque o caramujo está lá no fundo, no barco, como é que eu vou ver? Né? É complicado. Agora, eu não entrar na água que eu não conheço já é mais fácil. Ah, vamos molhar os pés naquela água ali? Não, não sei que água que é essa. Não é? Porque depois que entrou, tem tratamento a doença? Tem tratamento. Olha o caramujo aqui, ó, tá vendo? Ele é marronzinho, ó, vendo? É essa espécie aqui. Por que outra espécie não dá certo? Por causa das proteínas. Essa larva até pode entrar em outra espécie de caramujo, mas não vai dar certo, não vai dividir, não vai reproduzir, tá? Então, no início da doença tem tratamento, no início tem. Quando a doença está no estágio mais ou menos avançado, a doença paralisa. E nesse estágio aqui, ó, crítico, isso aqui leva à morte. Gente, olha o tamanho da barriga em proporcional aos bracinhos ao pescoço. Literalmente a pessoa afina todinha aqui e o abdômen desse tamanho. Por quê? Porque o verme afeta o fígado e vai juntando água no fígado. E o fígado está aqui. E o fígado vai crescendo e vai juntando água aqui, juntando água, juntando água. Às vezes, a pessoa passa por um processo de retirada da água para diminuir a dor, diminuir o desconforto. Ok? Para terça-feira que vem, eu quero que vocês dão uma estudada nessas duas doenças, teníase e esquistossomose, tá? Você pode até fazer um mapa mental das duas no seu caderno, tá bom? Estudar para terça-feira e fazer um mapa mental da teníase e da esquistossomose. Coloque o máximo que você puder, que você souber, tá certo? E depois... Irani, manda esse slide, por favor, no grupo. Sim, a hora que eu terminar, porque tem mais aqui, aí eu mando, tá? Porque eu gosto de mandar a hora que eu termino tudo, tá bom? Mas manda logo para ajudar a gente a fazer o mapa. Então tá bom, vou mandar. E aí vocês façam, eu vou abrir uma pasta lá no Bernoulli e vocês colocam lá, tá? Mas eu vou deixar tudo isso para vocês no nosso WhatsApp. Tá bom, galerinha? Ó, já deu tempo, né? Obrigada.